Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês como começou a minha jornada, né, dentro da meditação, por que que eu comecei a meditar, como é que isso tudo chegou até mim, até porque, querendo ou não, lá na página do Instagram do Universo Místico, volta e meia a gente está sempre falando sobre meditação, sempre tem uma caixinha de perguntas e a galera sempre pergunta muita coisa sobre, até mesmo em lives, a gente acaba falando sobre isso, até porque eu acredito que hoje uma das principais fontes, né, ferramentas que eu, Amanda, utilizo para entrar em conexão com o meu eu mais profundo, com o eu divino, né, digamos assim, e buscar respostas de questões específicas, acaba sendo a meditação, né? Eu cheguei nesse lugar de que hoje eu consigo entrar na meditação e sair de lá completamente diferente, digamos assim, certo? Então é assunto que a gente tem explanado, que a gente tem falado bastante lá no Instagram, então eu resolvi trazer como um vídeo aqui pro nosso canal do YouTube. Então, inclusive, se você não segue a gente ainda no Insta, gente, pelo amor de Deus, quando acabar esse vídeo, vai lá, corre lá, segue a gente, fica por dentro de tudo que tá acontecendo. E deixa aqui embaixo também no comentário se você medita, se você qual a tua experiência com a meditação, para que a gente possa cada vez se conectar e se conhecer melhor, beleza? E se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve aí, compartilha com a galera, para que a gente possa cada vez mais estar ampliando essa nossa rede sobre autoconhecimento, espiritualidade, fé, magia e tudo que o universo místico representa, ok? Então, sem mais enrolações, vou começar contando como que eu entrei, na verdade, no mundo da meditação, digamos assim. Todo mundo acha que já tem anos, né, que vem se popularizando, que a gente vem escutando falar sobre meditação, sobre yoga, e o quanto é bom, né, para o nosso processo de autoevolução, de desenvolvimento pessoal, como também a gente escuta muito falar sobre a meditação para aumentar a produtividade, para você ser mais isso ou você ser mais aquilo, num sentido meio negativo e contrário ao que realmente é a meditação. Mas eu não vou falar disso nesse vídeo. Se vocês quiserem, a gente pode até estar comentando, fazendo um outro vídeo depois sobre isso. Mas, enfim, eu sempre escutei falar muito sobre meditação, como todo mundo, através de redes, de mídias sociais, de amigos que meditavam. Porém, eu até então não conseguia esvaziar minha mente. Realmente era algo. Eu era muito hiperativa. Eu ainda sou bastante acelerada, né? Dá pra perceber. Mas eu digo mentalmente, hoje minha mente é muito tranquila. No sentido de realmente eu aprendi e eu desenvolvi com a meditação uma mente calma e tranquila para conseguir focar no aqui e no agora, conseguir trabalhar os meus processos de ansiedade, conseguir trabalhar a minha hiperatividade mental, para conseguir estar em paz e tranquilidade mentalmente, sabe? E a meditação ela ajuda muito nesse sentido. E logo quando eu comecei, há uns 4 anos atrás, que eu comecei nessa, vou começar a meditar, quero tentar isso, era muito complicado para mim. Porque há 4 anos atrás minha mente era completamente diferente do que ela é hoje. Então minha mente ela divagava muito, minha mente ela era extremamente hiperativa. Eu pensava em 900 coisas ao mesmo tempo. Inclusive tem um vídeo aqui no YouTube que eu falo sobre isso, sobre os estados de divagação mental. Então minha mente ela começava com um assunto, emendava em outro, e outro, e outro, e outro. E quando ia, eu tava num emaranhado de coisas e era isso 24 horas por dia. Então era torturante viver na minha cabeça, gente. Devo confessar. E aí foi quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre o psique humano. Tem 4 anos, né, que eu tô nessa jornada do meu próprio autoconhecimento, da busca da minha melhor versão, desenvolver tudo isso e, consequentemente, estudando, né, vários arquétipos, estudando principalmente o psique humano. É o que eu mais tenho estudado nesses últimos 4 anos, é o que eu mais tenho buscado e como melhorar a nossa qualidade de vida, né, aqui e agora. E sempre aplicando em mim, obviamente, né? Eu sou a maior prova, digamos assim, das minhas teorias, porque eu aplico elas em mim. E quando eu comecei a estudar sobre a meditação em ver, eu fiquei bastante tempo, confesso, na teoria, porque eu não conseguia meditar. Então eu comecei a pesquisar, eu comecei a estudar, eu comecei a ver que, cara, isso dá resultado, isso é interessante. Eu via relatos de pessoas falando o quanto a mente delas tinha mudado com a meditação, o quanto espiritualmente elas estavam evoluindo, o quanto elas conseguiam chegar e alcançar outras dimensões. E tudo aquilo me fascinou muito, aquilo chamou muito a minha atenção. E aí foi quando eu comecei a tentar, né, meditar, foi quando eu entrei nisso, mas para mim era muito complicado. Então eu comecei algumas vezes, e aí eu fazia por uma semana, meditava de, sei lá, 20 minutos, 30 minutos, e aí já achava um porre e não conseguia. Minha mente ela não esvaziava tanto, como todo mundo fala, não, mas você começa a meditar, você tem que esvaziar a mente.
E eu não entendia muito isso, como assim, esvaziar minha mente, tá passando um milhão de coisas na minha cabeça, como é que você quer que eu esvazie a mente? Eu não consigo esvaziar a mente, né? Inclusive, é um relato muito normal, né, de quem começa a meditar. Essa questão de esvaziar a mente é sempre um grande desafio. E aí, eu lembro que eu tava numa época que eu tava sofrendo muito com insônia. Isso eu fiquei uns 2 anos nesse, de começar a tentar parar, começar a tentar parar. Enfim, e fiquei uns 2 anos nessa, sabendo, né, estudando muito, vendo que a meditação era extremamente benéfica, mas sem conseguir aplicar, digamos assim, com constância na minha vida. E aí, 2 anos depois, eu comecei a entrar em crises de insônia muito fortes. Foi bem no ano, né, no começo da pandemia. E um amigo, na época, ele chegou e falou: pô, Amanda, tem uma. Vou te falar uma parada que rolou comigo, que funcionou pra mim, que é uma meditação muito simples, é um processo de respiração, você inspira e tal. E aí ele me ensinou o método, digamos assim, e você vai ver como a tua insônia vai melhorar. Cara, de certo, em mais ou menos um mês eu já, tipo, curei a insônia, tanto que hoje é muito raro eu ter insônia. E foi através disso, através da meditação, através daqueles exercícios que ele tinha me falado de respiração, aquela técnica. E aí eu falei, putz, realmente isso é muito bom. E aí foi quando eu fui cada vez incluindo mais na minha rotina. Então ficou na minha rotina noturna, né? Isso criou-se esse hábito. E eu comecei a levar isso também para minha rotina matutina de uma forma possível. Porque na época que eu comecei isso, eu estava fazendo faculdade, eu trabalhava 10 horas num escritório de arquitetura, eu estava lidando com várias coisas. Na época, inclusive, eu estava trabalhando em 2 escritórios, então eram mais de 10 horas. Eu trabalhava em um, alternando com o outro. Então foi uma fase bem louca, digamos assim, da minha vida, mas que eu falei, pô, eu vou começar com o que é possível agora. Então eu acordava e o que era possível para mim naquele momento era fazer, tipo, 3 inspirações profundas, né? Então eu inspirava pedindo tudo que eu queria pro meu dia, tipo, quero tipo abundância, saúde, felicidade. E quando eu expirava, era tipo, ai, tipo assim, eu quero que vá embora toda a ansiedade, toda a tristeza, todos os pensamentos de sombra. Então eu fazia essas 3 inspirações pedindo coisas boas, tudo que eu queria me encher, e expirava colocando realmente para fora tudo aquilo que eu não queria que tivesse mais dentro de mim. E depois disso eu ficava mais ou menos uns 5 a 10 minutos ali esvaziando a mente e co-criando aquilo que eu queria pro meu dia, né? Então foi assim que eu comecei a meditar com muitos poucos minutos diário e eu já fui começando a ter vários resultados benéficos na minha saúde, na minha ansiedade, em vários processos. Só que, como eu disse, eu estava numa fase que eu estava com muita coisa, minha mente ainda eu estava conseguindo já, através de outras técnicas, de outros métodos, esvaziar a minha mente, estava no processo de autoconhecimento já bem melhor do que há 4 anos atrás. Mas mesmo assim eu ainda não conseguia, por exemplo, parar e ficar meia hora, 40 minutos, uma hora meditando, para mim era meio impossível, porque eu já não conseguia mais acessar. Então eu ficava 10, 15, 20 minutos e aquilo ali era o que eu conseguia e era o que era suficiente para mim naquele momento, para a vida, para a rotina, para tudo que eu estava vivendo, né? Digamos assim. E aí eu fui indo e depois eu fui começando a levar meio que essas técnicas e levar esse momento meditativo para outros momentos do meu dia, né? Então, às vezes, quando eu me via, quando eu me pegava muito ansiosa no trabalho, eu parava, tipo, tudo que eu tava fazendo e começava a inspirar, colocava um mantra no fone, buscava umas músicas ou também, às vezes, som da floresta, som de fundo de mar. E eu ficava uns 5 minutos ali, toda vez que eu percebia que eu tava ficando muito ansiosa, e eu começava a inspirar e expirar, e aquilo ia me acalmando, e foi isso que me livrou de desencadear muitas crises de ansiedade quando eu tava trampando nesses escritórios, porque era uma rotina bem estressante mesmo, e não dá pra surtar a todo momento. Então eu comecei a levar isso pro meu dia a dia mesmo, até que foi virando uma rotina, até que foi virando um hábito, até que quando eu vi já estava natural, quando vinha uma situação muito estressante, eu começava a inspirar, expirar e me acalmar e me tranquilizar. E aí, aos poucos, eu fui me conectando cada vez mais com a meditação. Eu fui me entendendo cada vez mais aonde que eu conseguiria chegar com a meditação, né, digamos assim. E eu fui começando a compreender e a sentir muito mais o meu corpo, né, conforme eu estava meditando. E a ver gatilhos de quando a ansiedade ela tava para atacar. Então, minha perna, eu até falei isso numa live recentemente,
E essa live ela vai virar um vídeo aqui, né? No sábado eu vou trazer pro canal do YouTube, que é sobre as medicinas naturais. Então, qualquer coisa você vai lá e eu comentei sobre isso. Eu era tão ansiosa que minha perna sacudia, assim, horrores. E aí, nesse processo de começar a entender meu corpo, quando minha perna já começava, já era que eu tinha, pera, estou ficando ansiosa. E aí eu começava a me acalmar, me tranquilizar e buscar esse lugar de paz dentro de mim mesma, sem ir para uma outra fuga, sem ir para um vício, sem ir para algo assim mais como é para não fugir mesmo, mas sim para entender o que estava acontecendo com o meu corpo, aceitar, acolher e tentar trazer uma experiência positiva proporcionada por mim mesma, digamos assim, por esse estado meditativo. Então eu fiquei ao longo aí dos últimos 2 anos com essa experiência mais ou menos com a meditação, uma experiência mais leve, vou colocar assim, né, nesse contexto, mas eu não queria usar a palavra superficial, mas eu não tô conseguindo pensar em outra palavra, mas eu fiquei. Então, desde o momento que eu decidi aplicar a meditação na minha vida até junho desse ano, junho não, eu acho que em março, né? Março, abril mais ou menos, até essa época foi de uma forma um pouco mais superficial. E aí, em março, abril, eu comecei a realmente buscar a meditação como um aliado no meu campo espiritual e não apenas para tratar tipo o meu corpo físico, né? Então, eu já consegui entender o meu lugar de ansiedade, o meu lugar de hiperatividade, o como voltar para o aqui e o agora, o estado de divagação mental. Eu consegui me conectar com isso, entender o meu corpo, entender as minhas emoções, entender os meus sentimentos, conseguir respirar e tudo mais. E aí foi quando eu falei, agora estou pronta para ir um nível mais além na meditação, para buscar uma conexão maior com o espiritual, com outras dimensões, com os meus mentores através da meditação. E aí foi quando eu fui me conectando cada vez mais e aí meditando de manhã, de noite, nos momentos assim, eu não tenho uma rotina de horários para meditar, mas eu tenho aquele momento, eu gosto pelo menos 2 vezes no dia, eu gosto de meditar, principalmente de manhã e de noite. Às vezes não é de manhã, às vezes é no meio da tarde, mas eu sempre que possível eu começo o dia, né, esvaziando a minha mente, purificando. Eu aproveito desse processo de meditação também para co-criar, para trabalhar a lei da atração e esvaziar a mente. Aí sim eu posso começar o meu dia da melhor maneira possível e antes de dormir também. Eu vou nesse mesmo movimento de esvaziar a mente, de co-criar o que eu quero para o meu próximo dia, de mentalizar os meus objetivos, aonde eu quero chegar de uma forma muito calma, muito tranquila, muito saudável. E aí esvazio a mente e durmo, né? E vou para outro plano, digamos assim. Então, e aí eu já comecei nesse processo em março, abril, maio. E aí quando foi em junho, que eu já estava conseguindo me conectar, como é que eu posso falar, num nível mais espiritual com a meditação, eu estava conseguindo acessar outros lugares, eu estava conseguindo começar a entender os meus chakras, enxergá-los num outro nível, curar, inclusive, várias coisas internas minhas, várias situações, dores físicas, inclusive. Foi quando teve uma imersão do Carlos Cassaú aqui no YouTube. Eu não vou lembrar agora o nome do evento, mas se eu não me engano foi o Chamado, foi algo assim. E ele falou muito sobre muitas coisas, obviamente, mas principalmente sobre algumas técnicas de meditação. E nessa imersão, inclusive, foi um processo de cura muito grande meu, de enxergar vários traumas, enxergar coisas assim que eram bem profundas, bem enraizadas, que eu já vinha trabalhando há algum tempo nos níveis mais superficiais. E naquele momento, naquele evento que ele proporcionou, abriu completamente e foi algo assim, mudou completamente a minha relação com a meditação, né? E desde então, eu realmente uso a meditação para acessar outros planos a nível espiritual mesmo, sabe? De realmente me conectar, de ver processos de cura, de... E o reiki, né, ele é isso também, né? É a questão dos chakras alinhado com isso. Então, é no momento que eu tô meditando que eu consigo ver como é que o meu corpo espiritual ele tá, e como é que eu consigo ver onde é que tá, o que eu preciso tratar, para onde que eu preciso olhar, é onde eu consigo ter resposta, é onde eu consigo ter clareza de pensamentos, né? E é muito interessante porque a experiência meditativa nesse nível, nesse âmbito espiritual, nesse nível transcendental, quando você vai para outra dimensão, é algo que só quem vive
consegue, sabe, assim, saber do que se tá falando, porque é literalmente você tem um visual completamente diferente, você sente o teu corpo diferente, você se conecta com aqui e o agora de uma forma completamente diferente, sabe? Então é algo magnífico. E eu queria compartilhar isso com vocês e compartilhar, inclusive, que no começo para mim foi muito complicado, né? Porque eu acho que depois que a gente já tá nesse nível, chegar aqui agora, sentar, colocar um mantra, ou às vezes só hoje, né, eu tenho o privilégio de morar num lugar que tem muita natureza, tem pássaros cantando o tempo todo, então, ou às vezes eu vou pra praia, que é aqui pertinho também, e aí eu consigo ficar lá meia hora, 40 minutos, uma hora e meia, só, né, vamos colocar assim, meditando, e é algo surreal, é algo fantástico, é uma experiência sobrenatural. Mas, como eu disse, no começo não foi assim, não era tão fácil assim chegar e ficar meia hora meditando. Não foi um processo do dia para a noite de simplesmente chegar, esvaziar a mente, acabar com a divagação mental e conseguir entrar em um estado meditativo. Não, foram processos, foram anos trabalhando, né? Desprogramando a minha mente daquele processo mental quase esquizofrênico que eu vivia para chegar hoje num nível de paz e para conseguir ter essa paz não apenas quando eu estou meditando, mas hoje me manter a maior parte do tempo com a minha mente tranquila, calma e num estado de tranquilidade, né, e de paz. Então isso para mim é trazer o benefício da meditação não só quando eu estou meditando, mas para todo o meu momento presente, né? Para todos os momentos que eu vivo. Inclusive, é através dessas experiências que eu tenho conseguido decidir muito mais consciente tudo para minha vida, que eu tenho tomado, que eu tenho feito as escolhas do que eu quero, que eu tenho conseguido me conectar com os meus mentores, que eu tenho conseguido chegar a lugares incríveis mesmo do meu autoconhecimento, de praticar o auto-amor e de cuidar de mim. Então é um momento que literalmente eu estou cuidando de mim, eu estou dedicando para mim, né? E era isso que eu queria compartilhar com vocês, trazer essa experiência, essa vivência minha com a meditação. E eu quero saber de vocês, como é que vocês, o que vocês acham disso? Se vocês também vivem algo parecido, como que funciona aí a meditação, ou se é algo que vocês só escutam falar, tentam aplicar, mas não conseguem. Como é que, em que processo aí você tá nessa busca interna do autoconhecimento e da conexão com o mundo espiritual através da meditação, certo? Então é sobre isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, ó, curte, comenta, compartilha e vamos fazer esse canal ele crescer cada vez mais para que a gente consiga compartilhar essas experiências de auto-amor com cada vez mais pessoas e aumentar essa nossa rede, beleza? Então um beijão e até o próximo vídeo.